Hoje a gente vai estar trabalhando aqui a PCA, certo? O que é a PCA? Ela é uma dita, né, análise de componentes principais. Qual é o pensamento disso, né? Quando nós temos um conjunto de variáveis muito grande, explicativas, fica difícil a gente pensar ou a gente perceber a estrutura dessas informações, né? Ou seja, determinar padrões. Então, a função da PCA, de forma geral, vai ser reduzir esse conjunto de informações, essas diversas variáveis, tá? Para que a gente possa perceber padrões. Então, de forma geral, o que é chamado de análises de ordenação, tá? Inclusive, no artigo que a gente viu na terça, ela não é considerada análise de ordenação, mas é considerada uma técnica também de análise de exploratória, tá? Ou seja, a função básica das análises exploratórias dar uma dimensão inicial, mais ou menos, de um padrão ambiental. No caso aqui que a gente está falando de ambiental, né? Pode ser questões sociais também, etc., econômicas, né? Da psicologia, ou seja, a PCE uma análise utilizada em diversas aplicações, não só nas ciências naturais, né? Então, inicialmente, a função de uma PCA é nos dar uma ideia de um padrão, tá certo? Ou seja, ela ela vai ajudar a gente a estabelecer hipóteses, tá? Essa seria a função dela. A gente pega um conjunto de dados multivariado, faz a ordenação e verifica se lá existe algum padrão. Se existe padrão, isso faz com que a gente possa determinar, né, ou faz a gente ter a capacidade de hipotetizar sobre aquele padrão, tá? Então, basicamente, a função de uma PCA, né, de uma análise de componentes principais, seria essa daí. Então, de forma geral, ela vai pegar e reduzir aquele conjunto de informações que a gente tem em componentes principais, né? Ou seja, a, os elementos, as variáveis vão sintetizar a melhor e a maior explicação sobre a variância daquele aspecto que a gente está analisando. Tá? Então vamos ver aqui, né, o exemplo, tá, sobre isso. Então aqui, olha, verifiquem o seguinte. Deixa eu dar. Eu acho que está dando para todos ver aí. Vamos analisar a seguinte situação. Imagine que a gente foi né, em alguns riachos que eles estão caracterizados aqui, ó. A gente foi aí em um total de 9 riachos, tá? A gente poderia considerar aí ou pontos, né, dos riachos que poderiam ser diferentes, ser na cabeceira, no meio e lá no final do riacho, etc. Ou poderia ser riacho conservado, alterado e degradado, etc. Né? Essa situação aí a gente pode levar qualquer uma dessas considerações, tá? Aonde nós fomos avaliar as seguintes variáveis, tá? A temperatura da água, o pH, a condutividade, turbidez, transparência, profundidade, fósforo total, nitrogênio total e clorofila A, tá? Será que dependendo, né, do tipo do riacho, da situação de conservação dele, a gente tem
um padrão? Então, essa seria a ideia, né, para verificar. E se tem um padrão, quais são as variáveis que mais explicam esse padrão? Tá? Então, essas seriam as perguntas básicas que a gente usa para uma PCA. Tá? Primeiro, se há um padrão, e se há um padrão, que variáveis, quais são as principais variáveis que determinam aquele padrão. Tá? Ok, então vamos lá. Deixa eu. Tá bem aqui. Vou excluir aqui, tá? Vou salvar isso daqui como um TXT. Vou botar bem na mesa. Para ser mais rápido. Então, texto delimitado por tabulação. Salvar. Ok, agora vamos aqui. Tá aqui, vamos pro R. Tá? Então, aqui no R, tá? A gente precisa desses pacotes aqui, né? O Vegan, Permuta, Lattice e os pacotes para poder realizar a construção do gráfico, tá? Vou chamar aqui os dados. Ok, vamos aqui. Aqui ele já me diz, ó, que a gente criou um objeto chamado ambi, né? E veja só, nele a gente tem 10 observações de 9 variáveis. A gente pode clicar aqui, né? Vou mostrar algumas coisinhas aí com o pessoal que não está acostumado com R, tá? Eu posso clicar aqui em cima, ó, da planilhazinha, ele vai abrir, ó, e mostrar que dados é que a gente está trabalhando aqui, certo? Então vamos voltar aqui. Então, primeira coisa, pessoal, a transformação de dados. A PCA ela vai seguir uma regra que é aquela mais ou menos que a gente já sabe para os testes chamados os que precisam de normalidade, tá? Esqueci o termo. Né? Os que precisam de normalidade. Vamos lá. Não obrigatoriamente aquelas várias variáveis vão ter que ser normal, mas a gente tem que aproximar ela da normal, ok? Quanto mais próximo de uma distribuição normal ela estiver, melhor vai ser, tá? Então, por isso a gente precisa fazer uma transformação. Em que situação a gente vai usar, né? Para o caso dos meus dados, veja só aqui. Eles são dados de variáveis, tá? Que são gradientes ambientais, tá? Então, dentre o conjunto de transformações que a gente tem aqui, o que vai atender a ele vai ser a padronização, tá? Aí vocês podem perguntar, professor, a gente pode rodar composição de espécie pela PCA? Pode. E se for rodar uma composição de espécie pela PCA, aí você vai fazer o quê? Você vai utilizar o log, tá? A raiz quadrada ele está explicando, é quando a gente está trabalhando com dados que indicam proporção ou porcentagem. E quando a gente estiver trabalhando com qualquer variável que tenha as unidades métricas diferentes, ela precisa ser padronizada, tá? Então, olha só, eu vou pegar aqui, ó,
informar que o AMB, tá? Agora ele vai ser padronizado por esse método aqui, que é o standards, tá? Então, vamos lá. Lembrando, qual tipo de variável a gente tem aqui? Variáveis que ambientais, que portanto vão ter, né, unidades de medida diferente. Tendo unidade de medida diferente, o que é que a gente vai fazer? Vai padronizar, tá, elas. Então não esqueça. Estou trabalhando com variáveis de unidade de medida diferente, tenho que padronizar. E aqui, ó, vocês já podem ver, né? Até coloquei para vocês poderem ver. Vejam como eram as variáveis originais, né? Na verdade, ele até padronizou aqui também, né? É porque tá o mesmo nome, tá? Eu podia ter colocado nome diferente para ele não fazer isso. É que você pode, professor, mas porque aqui agora mudou de novo? Porque é o seguinte, ó. Veja que o primeiro objeto que eu criei, que era as variáveis originais, eu mantive o mesmo nome com as variáveis transformadas, tá? Então é por isso que aqui, ó, mudou também. Tá? Então não dá nem para mostrar diferente, mas vocês viram ainda agora que esses valores eram diferentes, tá? Agora aqui são valores padronizados. Qual é a ideia de valores padronizados? É que eles tenham a mesma dimensão, tá, pessoal? Para a gente fazer comparações, só é possível comparar se os elementos têm as mesmas dimensões. Então, essa é a função da padronização. Vamos lá agora para uma função que é a primcomp, tá? Que é uma função que está dentro do pacote Vega. Eu acho que eu vou tentar bem aqui, mas eu acho que vai dar um errozinho aqui. E aí, se confirmar, eu vou dizer por que está dando erro aqui, tá? Então, ó, vamos fazer os componentes principais do objeto aqui AMB, tá? Não, parece que deu certo. Tá. Ok, então deu certo. O que era que eu ia falar para vocês, que era o seguinte: o ideal é que uma PCA, toda vez eu tenha maior quantidade de amostras em, né, detrimento das variáveis, tá? Ou seja, eu sempre tenho que ter mais amostra do que variáveis. E tem uma função que essa daqui é chamada pre-comp e tem a outra que se não é só pre-comp, tá? Ou prcomp, é uma coisa assim. A outra função, ela não consegue rodar, tá, os dados se a gente tiver maior número de variáveis do que de amostras, tá? Então lembrar disso daí. Mas de forma geral, para uma análise ambiental ser mais significativa, meus caros, não esquecer que sempre eu tenho que ter maior número de amostras do que de variáveis, tá? É tanto que existe a regrazinha assim, mas que diz essa aqui. Se eu tiver uma variável, quantas amostras eu tenho que ter? Pelo menos 10. Se eu tiver duas, 20. Se eu tiver três, eu tenho que ter 30. Então, à medida que aumenta a quantidade de variável, a gente aumenta em 10 o número de amostras. Vocês veem que muitas vezes a gente não usa isso daí. Às vezes a gente está testando 3 variáveis, 4 variáveis e só tem 10 amostras. Isso não é o ideal, tá? Ou seja, a gente pode ter um erro na estimativa muito grande. Então é por isso que fica-se com o pé atrás quando você está trabalhando com muitas variáveis e poucas amostras. Então sempre lembrar desse problema estatístico aí, tá? Então vamos ver agora o sumário, tá? Dele. Ou seja, ele está indicando ó, o desvio padrão, né, a proporção da variância, etc. Tá? Para cada um dos componentes. E aí agora lembrando, quantos componentes principais vai ter uma análise de componente principal? A mesma quantidade de amostras que você tiver. Tá bom? Ou desculpa, mas na verdade a quantidade variável. Tá? Aí é a quantidade de
componentes principais que vai existir também, tá? Ok, fiz isso, vou gerar esse tal de alto valor, tá? Quem quiser mais pode estudar um pouquinho para saber o que é o alto valor, tá? São cálculos que são feitos a partir de uma matriz. Lá no segundo ano do ensino médio vocês devem ter estudado matrizes, tá? Então a criação, esses altos valores são criados a partir daquelas paranoia lá do estudo de matrizes, tá? Lá do segundo ano. Não sei nem se hoje em dia trabalha no segundo ano, tá? Então, ó, vou rodar aqui, tá? E aqui, ó, a gente tem essa entrada dos altos valores aqui, ok? Ah, podemos passar, tá? A gente vai ver os scores das amostras, tá? Então aqui, né, estão os scores das amostras. E agora vamos aqui para os loads, tá? Vamos lá ver. Esses loads aqui, pessoal, vai ser, tá? O quanto cada uma das variáveis contribui para explicar a variância. Então, naquela hora que a gente falou, a gente vai determinar, né, quais são as principais variáveis que vão formar os componentes principais. Então, onde é que a gente encontra isso? É nesses loads. Então, eles são elementos bem importantes, tá? Os loads. Ah, aqui, essas variáveis anteriores aqui, ó, os scores das amostras, ela é importante se eu quiser fazer, por exemplo, o gráfico tá em outro tipo de programa. Eu preciso copiar e colar esses scores da amostra aqui, tá? Então é a partir deles, eles é que determinam a posição dos pontos, né? Onde os pontos ficam lá no gráfico, tá? E lembrando, os loads é que determinam a que variáveis contribuíram mais para a formação dos componentes principais, tá? Aí ele vai indicar aqui, ó, quais contribuíram para o componente 1, quais para o 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Então, aqui, por exemplo, vamos prestar atenção aqui, ó. Vamos olhar aqui componente 1, tá? O componente 1 é o eixo X, tá? Geralmente é o eixo que vai ter a maior explicação, tá? Tá? Do total da variância. Então, por exemplo, para o componente 1, qual seria as variáveis que mais explicam, tá? Então, por exemplo, isso daqui agora existe algumas coisas que indicam como você determinar, mas pode ser algo meio arbitrário. Você dizer assim, olha, eu vou pegar uma região de corte, ou seja, um valor mínimo que eu vou considerar para as variáveis que mais contribuíram. Então, por exemplo, para esse caso eu vou fazer o seguinte, vamos considerar o valor mínimo de 0,350. Então, tudo que tiver de 350 para cima, 0,350, a gente vai considerar que foi o mais explicativo, o que mais contribuiu, tá? Para a formação do componente principal. Então, por exemplo, se eu estou pegando, a temperatura da água seria uma variável importante, tá? Porque ela, ó, contribuiu positivamente, ó, com 0,394. pH a gente descartaria, porque está abaixo de 0,350. Mas o outro que entraria seria a turbidez, com menos 0,412. Ok? Transparência também entraria. O fósforo total e a clorofila, porque todos tiveram valores acima de 0,350. Então é assim, tá? A gente seleciona um valor de corte para indicar quais seriam as variáveis mais importantes lá no modelo, tá? Beleza. Agora a gente vai determinar, certo?
professor, existem então 9 componentes principais, mas quantos vão entrar para construir o gráfico? Aí a gente usa isso daqui, ó, o Broke Chicken, tá? Daqui, ó. E aí a gente vai criar um gráficozinho aqui. Então, esse gráfico aqui vai me indicar o seguinte: o valor de Broke Chicken e o valor da ordenação. Os valores da ordenação que estiverem acima do Broke Chicken vão me indicar que componentes vão entrar. Então, vejo que os componentes estão de 1 a 9. Qual é o que eu vou escolher ou o que é que o modelo me indica? Que eu tenho que apresentar os componentes 1 e 2, tá? A partir do 3, como todos são menores do que o Broke Chicken, eu não preciso apresentar eles. Aí podem perguntar, professor, e se o 3 estivesse acima? Aí eu poderia escolher se eu queria apresentar o gráfico de forma tridimensional ou eu manteria um biplot, ou seja, as duas dimensões, o componente 1 e o componente 2. Mas, de forma geral, o que é que a gente faz? A gente sempre apresenta, apesar da gente utilizar o Broke Chicken sempre, e ele poder indicar 3, 4 componentes, mas de forma geral, a gente sempre apresenta apenas o componente 1 e o componente 2. Tá? Agora, a gente vai verificar o gráfico. Tá? Eu usando a função autoplot, qual é o interessante dela? A função autoplot ela já vai me indicar qual é a porcentagem de explicação dos eixos. Quando eu faço o gráfico sem a função autoplot, com a função básica do R, eu tenho que calcular quanto é que cada eixo contribuiu. Tá? Então é melhor usar a função autoplot porque ela já te dá automático, tu não perde tempo fazendo outra coisa. Então eu vou agora plotar o gráfico da PCA. Vamos lá. Então, olha só, agora você aqui tem a PCA, ok? Vou dar o zoom aqui. Então vocês estão vendo, né, a PCA. Veja só, a componente 1, ela explica 44,11%, tá? Da variação, né, dos dados aqui, da variância, tá? A componente 2 dá 34,51. Ou seja, no total, se a gente colocar aqui, a gente tem por volta de 78% da explicação da variância de todos esses dados aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Observar aqui. Quanto maior é o vetor aqui, mais significativo ele foi, tá? Na contribuição da construção do eixo, né? E quanto mais próximo a amostra estiver dele, é porque maior foi a influência, tá, desse vetor para explicar a posição aqui da amostra, tá? E nele aqui, basicamente, a gente teria o seguinte, ó. Para o componente 1, tá? A gente teria esse ponto aqui, zero de corte, aonde o que está para o lado direito é positivo e o que está para o lado esquerdo é negativo, tá? Aqui, para o componente 2, há um corte aqui na horizontal, tudo que tiver para cima é positivo, o que tiver para baixo é negativo. Isso daqui vai dar a seguinte ideia, ó, que quando é positivo, quer dizer que é diretamente proporcional. Então, por exemplo, para as amostras 5, 6 e 4, tá? O que é que vai acontecer? Elas estão agrupadas aqui porque elas tiveram altos valores na temperatura da água. Então, quanto maior, né, quanto mais próximo tiver para cá, maior é a temperatura. Para cá vai indicar o quê? Que menor é a
temperatura, tá? Então é essa lógica que vai ser usada. Se os vetores têm relação diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá? Então o que é que acontece? Como a gente falou, se a gente pegasse pelo nível de conservação dos riachos, a gente teria algum padrão? Se vocês observarem, a gente tem um padrão, que, por exemplo, olha, aqui ficaram só as amostras, um, 2 e 3. Desse outro lado, ficaram as amostras 4, 5 e 6. E para esse lado aqui, 7, 8 e 9. Então, vocês podem verificar que existe um padrão, tá? Né? Que o gradiente vai mostrar diferenças nos gradientes, né, das amostras, tá? Ou seja, o gradiente ambiental para esse grupo de amostras difere entre si. Então a gente poderia dizer, olha, as condições ambientais entre riachos conservados, degradados e alterados é diferente. É tanto que aqui a gente consegue perceber que os padrões diferem, tá? Aqui no gráfico, tá? Aí vejam, às vezes a gente tem muita variável e aqui fica muito cheio. Então, que técnica é que a gente usa? A gente faz uma edição e aí a primeira edição ela vai fazer o quê? Ela vai retirar aquelas variáveis que não conseguiram passar pelo corte. Que corte? Aquele que a gente estava fazendo, né? Lembrem aqui, por exemplo, se a gente fosse usar aqui, para o eixo 1, só ficaria aqui variáveis: a temperatura da água, turbidez, tá? Turbidez, transparência e clorofila. Então veja aqui que as outras, como profundidade, sairiam daqui, isso teria que ser apagado, tá? Nitrogênio total também. E assim reduz, porque aí o gráfico fica mais limpo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês então um exemplo que é o nosso trabalho aqui. Né? Olha aqui, certo? Aqui também, pessoal, é uma PCA, tá? E aí, o que é que acontece? Vocês veem que eu não estou usando que os vetores saiam do centro do gráfico, né? O que é que a gente fez? A gente editou e fez com que os vetores, ó, ficassem aqui, né, mais nas laterais, tá? De forma que fica mais limpo o gráfico, tá? Outra coisa que vocês podem perceber é o quê? Que diferente do nosso exemplo que estava aqui, ó, que os pontinhos são todos do mesmo tamanho, tá? Eu estou apresentando aqui ao invés de duas dimensões, eu estou apresentando três dimensões, mas sem usar a terceira componente principal, né? Ou seja, o tamanho dos círculos aqui representa, por exemplo, o valor do índice de integridade apta. Isso daqui é o que a gente chama de bubble, tá? Ou seja, a gente usa uma estratégia na qual, além de mostrar a variância de acordo com os eixos dos componentes principais, né, a gente também coloca o tamanho dos círculos aqui diferenciados, indicando o gradiente, né, de determinada variável que a gente queira destacar, certo? Então, né, isso é um elemento importante, né, bem interessante em alguns trabalhos serem inseridos, né? É o que a gente chama de bubble, tá? Ah, ok. Aí vocês poderiam perguntar, professor, isso daqui tem significância, né? Essas diferenças que a gente está observando? Aí não, porque vocês têm que lembrar o seguinte: o que é que a gente fez aqui?
A gente apenas fez uma análise exploratória, tá? A gente não, a priori, a gente não estabeleceu hipóteses, a gente só estava testando para ver se existia um padrão. Agora, a partir desse momento que eu identifiquei um padrão, eu posso estabelecer uma hipótese, que é o nível de conservação, tá, dos riachos, né? Ele vai fazer com que a gente tenha diferentes gradientes ambientais. E aí a gente pode testar isso daqui. E aí a gente usa uma estratégia, um teste de hipótese multivariado, que é a permanova, tá? Que é uma manova permutacional multivariável.